Le chrétien est appelé à vivre le O cristão é mysticisme. chamado a vivência do místico. Jesus um dia o seguiu. Maintenant, Ele disse-lhes l'heure est agora, arrivée. a hora chegou. Já não comerão pão e o peixe, mas vão comer a minha carne e beber do meu sangue. Oh. Celui-ci, il vient vraiment du diable. Realmente C'est do vraiment un diabo. démon. Realmente um Como demônio. é Como vai nos fazer comer da sua carne e beber o seu sangue? 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1. 1 de Coríntios capítulo 4 versos 1. Corinthiens 4 verset 1. Ainsi qu'on regarde Naboye bazotala biso comme des serviteurs de Christ lokola baye koli ya Kristo basali ya Kristo et des dispensateurs de mystère de Dieu. Pe bakaboli mystère ya Nzambe. Merci beaucoup Mokambi Raïs. Bible zo bana biso bato bazotala biso lokola baserviteur ya Kristo pe badispensateur ya mystère de Dieu. Mama filo mystère ezani. Mãe falou que é o mistério. Oh, quand la Bible dit, nous sommes des dispensateurs du mystère de Dieu. Le mystère, c'est le mystique. C'est ce qu'on ne peut pas comprendre. Et nous sommes des dispensateurs du mystère de Dieu. La prédication n'est pas seulement une motivation. La prédication n'est pas une leçon morale. La prédication, c'est expliquer ce qui est caché au peuple de Dieu. C'est le fait de montrer ce qu'on ne peut voir, ce qu'on ne peut comprendre. Que não se compreende. Glória a Jesus. Un serviteur de Christ servo de est Cristo un dispensateur é dispensador du mystère de Dieu. Do mistério. Tu dois dispenser le mystère. Vai dispensar o mistério. Nani tata na 1900 Tata, na 1948, Tata, era aniversário do Pai Alegria ou não é? Alegria. Voltam assim. Em 1949, quando o pai desceu do helicóptero, as pessoas gostam da alegria. Les gens ont besoin de voir As pessoas precisam ver Les gens ont besoin de mystère. As pessoas precisam do mistério. Qui est caché. Ele diz que aquilo que está escondido, Deus deixou os reis que vão sondar. Ce qu'on ne peut voir, ce qu'on ne peut comprendre, un homme de Dieu doit aller voir cela. Apôtre Paul Azoloba, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. O ouvido nunca ouviu. Le mystère. Quand on n'est pas spirituel, le christianisme nous a fort. Nous sommes appelés à manifester le mystique de Dieu. Comme on dit ça, mystique dans mon Papa, toi, sur la saison, tu es dans la saison, nous manifester le mysticisme. Dans les derniers jours, je répondais à mon esprit. Sur toute chair, celui qui vient de Dieu, il est puissant. Combattre puissance de Dieu. Si un pasteur combat, la puissance ne l'est pas de Dieu. Beauté ya biso kaka, sainte doctrine. Beauté ya biso zamba na doctrine. Zamba na religion. La religion freine l'esprit de l'homme. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo ninguém o prende. Prédication dans quatre églises. A pregação dentro da igreja. Ça doit pas venir juste pour t'édifier. Não pode vir somente para edificar. Ça doit venir pour nourrir ton esprit. Deve para alimentar seu espírito. Vous savez? Sabe? La théologie. A teologia. Fondement simple. São fundamentos simples. Ça dit, nous apprenons la théologie. Que nós aprendemos a teologia. La doctrine. Para aprender a doutrina. doutrina. Nous apprenons la théologie. Aprendemos a teologia. Pour apprendre certaines disciplines. Para aprender certas disciplinas. Devemos ter na teologia. La théologie ne peut pas limiter Dieu. Mas a teologia não pode limitar Deus nunca. Nunca acontece. Não, só faz isso não, não pastor. Não acredita em profecia. Não acredita as coisas do Espírito. Para ele nós estamos na doutrina. Pregamos e acabamos. Depois saímos e ei, que tipo de espírito é esse? Ao dia que os discípulos foram ao Espírito, a Bíblia diz que todos mudaram, porque havia muito barulho. Onde o Espírito Santo está não há silêncio. Onde o Espírito Santo está ali, Deus mostrou é isso o Espírito. Não, onde é o Espírito de Deus, há mexidas.
Nós fomos juste pour rencontrer des histoires. Só para contar histórias. Commencer à parler des histoires sur la terre. Raconter l'histoire des vies des gens sur la terre. A irmão que fez isso, a irmã que fez aquilo. Eu vi um filme. Não. Nós somos estabelecidos pour parler du mystère de Dieu. Para falarmos do mistério de Deus. Parler ce qui est caché. Falar aquilo que está escondido. Se não, un simple édificateur. Um edificador. Mais tu ne nourris pas les esprits. Mas não alimentas os espíritos. Falas bem, mas nada. Arrêtez d'être un chrétien charnel. Pare de ser um cristão carnal. Somente em palavras. Foram discípulos, não porque só falavam, mas sim como operavam como Jesus. Eles acreditam. Pedro, você dorme e acorda pescam e fazem toda a pesca junto. Mas um dia Pedro chegou no nível. Se estiver a andar, colocam aí os doentes. As pessoas doentes estão aí. Se Pedro estiver a passar, a sombra de Pedro, se chegar perto do homem, a pessoa acorda e começa a andar. A doença acaba. E hoje se acontecer, os homens vão dizer que é magia, que não pode acontecer feitiço, não pode acontecer não. Na coisa quando o Espírito desce, já não é tempo de procurar quem é verdadeiro e quem é falso. É tempo de procurar você, sua intimidade de Deus, a sua intimidade com Deus. Pare com isso. Mesmo os pregadores, quando se levantam a altar, falem do mistério de Deus, não falem dos outros. Que aquilo que está fazendo não acredito, que ele faz não acredito. Nous ne sommes pas établis juste pour dénoncer. Nous sommes établis pour annoncer. Commence à annoncer. Arrêtez ces histoires. Se não acredita, faça mais do que ele. Vê que os filhos dentro da igreja. Papa nourrir que o pai alimentá-los. fanatisme. Lorsqu'il parle, il n'est pas toqué. E ele também transpirou, acreditando que faz boas coisas. Annonçons l'évangile. Tu n'as pas besoin de voir os termômetros espiritual. Senta. 12 heures juste. Das 12 pontos, ou 11 pontos, até 12 pontos. Só está falando o nome do outro pastor. Que eu não acredito nele. Que eu. Você quem? A dispensação é complicada. A dispensação é complicada. Jesus Cristo. La parole faite chair. A palavra feita carne. Desceu sobre a terra. Veio ao mundo. Ele estava operando. Mas foi chamado uma piscina de Betesda. Jesus desceu sobre ela. Mas houve uma lei que persistia. O anjo desce e sobe. E por que quando Jesus veio, o anjo não veio? Não vinha mais. Por que o anjo não veio? As coisas de Deus não pensam de sua forma. Ne limite pas Dieu dans tes pensées. Não limite Deus em seus pensamentos. Em seus pensamentos como pensas. E como Deus não me faz isso, não posso acreditar, não. C'est facile de chasser un démon. De expulsar um demônio. Mais c'est difficile de libérer une personne de libertar uma pessoa de uma falsa doutrina. É fácil expulsar um demônio, mas é difícil tirar uma má doutrina dentro da mente. Como já lhe falaram que isso não é de Deus, a pessoa da igreja não é salvo, porque o seu espírito está bloqueado. Quand il voit quelqu'un prophétiser pour n'aller jamais, não é Deus. Deus opera como?